Bom, então, muito boa tarde a todos. Vamos começar. Desde já, em nome da editora, agradeço a vossa presença. É sempre bom ter aqui, digamos, a sala composta. Também, naturalmente, agradecer ao Dr. Luís Pedro Martins, à Vânia, obviamente, a autora. Nós temos aqui algumas baixas em termos de apresentadores. Vai haver um colega ainda vai chegar a seguir. De qualquer das formas, vamos iniciar a sessão. E antes de mais, Vânia, parabéns por ter chegado também aqui a esta fase editorial e, bom, e obviamente antecipo os votos de felicidades para o futuro e, pronto, de facto fez um excelente trabalho. Obrigado também por participar aqui nesta apresentação. Gostávamos de ouvir a sua experiência sobre a importância naturalmente do turismo e qual a importância que a discussão e a publicação deste tipo de livros tem para refletirmos e para desenharmos estratégias para desenvolver o país. Aliás, estamos numa boa altura, bastante oportuna, até porque acabámos de ganhar um festival, o prémio do melhor filme a nível mundial, não é? A nível mundial. E, bom, é um motivo de orgulho para todos. Aliás, pode falar também um bocado disso, se entender oportuno. Nós ainda tentámos projetar aqui, mas não dá para projetar. Mas, enfim, está disponível online, mas... Muito bem. Ok, obrigado. Bom, muito obrigado. Em primeiro lugar, agradecer o convite à Vânia Sousa e ao editor, professor Paulo Faustino. Permitam-me também agradecer o desafio ao meu amigo Ricardo Almeida, alguém que é também um apaixonado por esta área e que infelizmente já não está agora tão dedicado a esta área, porque quando esteve trouxe aqui para o Porto alguns dos principais eventos internacionais e que funcionaram como grande mola de atração turística para a região, e é preciso lembrar e fazer essa justiça porque as coisas não nascem por acaso. Alguém que iniciou um trabalho e foi um grande trabalho prestado à região. Bom, falar destas questões, competitividade, comunicação, marketing, posicionamento, é tudo aquilo que nós estamos a tentar fazer neste momento dentro das duas entidades que tutelam aqui o turismo na região. Uma mais pública, que é a entidade regional, e a outra mais privada, que é a Agência de Promoção Externa. E o desafio, em primeiro lugar, foi logo unir duas agências que estavam divididas e cada uma virada para o seu lado. E fazer, e é curioso, porque falamos aqui de comunicação e marketing, não podendo fazer uma fusão funcional de toda esta gente, havia uma, ou melhor, não podendo fazer uma fusão verdadeira, administrativa, havia uma que era quase uma exigência para conseguirmos fazer alguma coisa de jeito, que era que as áreas da comunicação, do marketing, da promoção externa, trabalhassem juntas. E porquê? Porque, de facto, não é fácil nós conseguirmos distinguir num mundo de tantas marcas e de milhares de marcas, mesmo dentro do turismo. E nós temos que perceber que estamos aqui à porta, porventura, daqueles que melhor trabalham o turismo há mais anos, como sendo a Espanha, ou sendo a própria Itália, com marcas fortes como a Toscana, ou como as de Cinque Terre, por aí fora. Portanto, era preciso trabalhar muito bem o marketing e a comunicação, de que forma é que nos íamos posicionar e de que forma é que íamos trabalhar também o nosso posicionamento. Foi dado aqui um exemplo, tem a ver com este filme que nós ganhamos. Este filme tem muito a ver com isso, que é, vamos trabalhar a meeting industry. Ok, mas então, apelo em primeira instância à criatividade. Porque tudo aquilo que nós fizermos daqui para a frente, se não tiver três coisas, e isto geralmente quem trabalha comigo é massacrado com estas três palavras, já sabem de cor e salteado, que é, se não tiver impacto, memorização e alinhamento com o resto da estratégia, é dinheiro deitado à rua. Não vale a pena. Vamos dedicar então aqui à Meeting Industry. Vamos fazer umas campanhas de promoção. Vamos começar por um filme. E o filme vai fazer o quê? Vai fazer o que os outros fazem? Vai mostrar as salas? É por isso que nós somos competitivos. E o primeiro brainstorming foi logo a começar por esta questão. Eu não me acredito que o Portinorte é competitivo na área do Meeting Industry porque tem salas e plateias e cadeiras e micros para eventos melhores que os que tem Londres ou Nova Iorque ou Paris. Portanto, não é por aqui a nossa competitividade. Também pode ser, e também é importante as infraestruturas. E já agora, nós em 2019 ganhamos, estamos no ranking
número 1 do Fórum Económico Mundial nas infraestruturas. Mas se calhar há outras coisas que nos tornam mais competitivos. A questão da segurança, a questão da hospitalidade, a atmosfera que se vive nas cidades. Então como é que se passa isto num filme que normalmente é um filme dedicado aos organizadores de eventos, onde só passamos as partes técnicas? É esse o desafio, à equipa criativa. E fizemos um filme que ganhou até ao dia 2 10 festivais a nível mundial: Las Vegas, Nova York, Japão, Cape Town, Barcelona, Cannes, Zagreb, Grécia, e falta-me aqui um ou dois. E ganhou agora, nos World Tourism Film Awards, ganhou o primeiro lugar, melhor filme do mundo, à frente de filmes produzidos e interpretados pelo António Bandeiras, filmes da Suíça com o Federer e o Robert De Niro, e nós aqui com um orçamentozinho, que eu até tinha vergonha de dizer quanto é que nós gastávamos, só pena de acharem que eu estava a ser falso. Conseguimos de facto atingir isto. Porquê? Porque foi tudo muito bem trabalhado, cada segundo daquele filme foi bem trabalhado. Portanto, nós damos uma importância capital às questões do marketing e às questões da comunicação. Saber muito bem para que público estamos a falar, questões do público-alvo também de certeza que está aqui trabalhada. E nós temos apenas um desafio nesta região, que é: o meu colega do Algarve tem 2 grandes trabalhos, um virado para o golfe e outro virado para a praia. Nós aqui, para bem e para o mal, temos um grande trabalho. É que temos o património cultural, temos o turismo religioso, temos o enoturismo, temos a gastronomia, temos os caminhos de Santiago, temos a meeting industry, também temos praias. Eu, então, de brincadeira, é uma brincadeira meia séria. Nós, no inverno de 2019, vamos ver agora neste, tínhamos os hotéis da costa cheios com o mercado nórdico. Porquê? Que dizia que até temos a sorte de ter vento. Não é fácil. E nós temos vento para esses praticantes do kitesurf, do windsurf. Dou-vos um exemplo, para falar em coisas concretas, para vocês poderem testar. Por exemplo, o Phil Viana, é um hotel em Viana do Castelo, dos melhores meses para eles eram os meses de inverno, cheios de mercado nórdico, grande poder de compra para este tipo de atividades na praia. Ou seja, temos uma panóplia de produtos que nos obrigam, de facto, a ter equipas diferentes, porque estão a trabalhar públicos-alvos diferentes. Portanto, é um desafio muito grande. Agradecer também que se esteja a discutir aqui ao fim de tarde estas questões. O turismo, por vezes, é ainda o mal amado da fita. Em 2019 a discussão era: estes tipos é que estão a dar cabo de tudo e o overtourism é uma desgraça. Os mesmos em 2020 diziam que é do turismo, estamos todos a zero, e os restaurantes a fechar, e os hotéis a fechar, e a animação turística a fechar, e com a animação turística os eventos fecham os fotógrafos, as floristas, os caterings, os eletricistas. Então onde é que estão os setores de turismo? Agora que já voltou o turismo, já volta outra vez com conferências sobre o overtourism, mas falar de overtourism e compararem-nos com, por exemplo, como ainda há pouco numa conferência aqui no Porto, comparavam-nos com Palma de Maiorca, que tem 20 e tal milhões de turistas em meia dúzia de metros quadrados, e nós tivemos 6 milhões em 21 mil quilómetros, que é os quilómetros da região Porto e Norte, onde, contrariamente a Palma de Maiorca, que tem 100% da hotelaria concentrada no centro histórico, e nós, as pessoas esquecem, se olharem para o centro histórico, onde é que estão os nossos hotéis 5 estrelas? Já estão em Gaia, já estão na Avenida da Boa Vista, que é onde está o Sheraton, no Porto Palácio, o antigo Meridian, já estão em Matosinhos. E alguém me perguntava: em Matosinhos? Quantas pessoas dormiram em Matosinhos? Em Matosinhos, no último ano, dormiram mais de 500 mil de pessoas, hóspedes. Portanto, nós estamos muito longe de uma situação de overtourism. A questão ainda é mais polémica. Podíamos lembrar o que era o Porto. Eu sou do tempo em que, para atravessar a Baixa e para ir ali para a Cooperativa Árvore, onde eu estudava, a partir das 6 da tarde era um bocado arriscado, atravessar o Jardim da Cordoaria, atravessar a Rua das Flores. E hoje o turismo também ajudou a revitalizar tudo isto. Olhando outra vez para o Ricardo, lembro-me novamente da questão dos eventos, os grandes eventos internacionais.
ajudam muito à comunicação do destino, ajudam a captar turistas, e aqui o desafio é conseguir financiamento para estes eventos. Porquê? Porque isto ainda é muito desigual, eu não me importo de ser pouco politicamente correto, a balança ainda está muito desequilibrada sobre o que é eventos a sul e eventos a norte. É fácil justificar uma Web Summit, inclusivamente sendo online, pagando 5 milhões de euros. É difícil conseguir arranjar um financiamento de 200, 300 ou 400 mil euros para um evento a norte. Portanto, temos sempre uma dificuldade maior. Mas quanto maior a dificuldade, mais nos anima a nós a sermos criativos. E é com o pouco que temos feito que temos conseguido resultados interessantes. Alguma coisa teremos a fazer bem em termos de comunicação e de marketing, porque atravessamos este período de 2022 e chegámos a ser somos ranking número 1 no mercado interno, ou seja, no ano em que os portugueses já podem viajar para onde quiserem, nós ainda conseguimos subir 14%, e já fomos ranking número 1 também no verão em turistas estrangeiros, e temos conseguido atrair grande investimento aqui para o território. Eu já perdi a conta do número de hotéis que estão neste momento em construção. Estamos a falar de hotéis já de um posicionamento diferente. Até aqui nós falávamos em luxo, não é verdade. O que tínhamos era podemos chamar gama alta. Luxo é outra coisa. Luxo é quando tivemos aqui os mandarins, os Kempinskis, isso é luxo. Mas estão a começar a despertar essa curiosidade também a este tipo de marcas. O que é que estamos a fazer diferente também? Apostar em mercados de alto rendimento, comunicar para mercados de alto rendimento. Mas para isso é preciso ser daqui para fora, é preciso ir para os Estados Unidos, como fizemos o Roadshow, Chicago, Boston, Montreal, Toronto, Brasil, olhar para os vários Brasis, perceber que ao sul há um mercado com grande poder de compra e muito esquecido, onde Santa Catarina, Curitiba, Porto Alegre, e que geralmente não íamos lá fazer apelo nenhum, e agora fazemos, mostrando as nossas marcas, não tendo, e era uma discussão gira um dia para fazerem sobre o nome da marca Porto e Norte, não é pacífico o nome. Eu costumo dizer que enquanto cá estiver não farei Araquiri, e o Araquiri era tirar o nome Porto da marca, mas saibam que há quem o queira fazer. Erro total, porque a marca Porto tem uma capacidade de atração incrível e com ela beneficia toda a região, mas isto é uma discussão presente no Porto e Norte. Há muita gente que não gosta de ver o nome Porto amarrado à marca, e há muita gente ainda, e aí pode ser que isto seja pedagógico também, que não percebe a importância que têm as marcas e que é muito difícil construir uma marca, é muito fácil destruí-la. E que também é muito difícil ir para a venda de um destino com muitas marquinhas e que ir com uma marca forte e robusta e com maior escala permite-nos competir melhor. Eu sou dos que defendem a existência de uma marca Portugal, e essa marca Portugal é a marca que é apresentada sempre que estamos em grandes feiras de turismo, também em competição com as marcas nacionais. Defendo, sim, que nós temos um país que é diverso e que permite ter no continente 5 marcas regionais, porque de facto conseguem vender produtos diferentes. Há bocado vos dei um exemplo. O meu colega vende golfe e praia, eu não vendo golfe e praia. Também temos, mas não é, se estivermos a falar em posicionamento, não é por aí que eu me quero posicionar. E sempre que ele às vezes tem assim uns devaneios, nós damos bem, e diz, agora até temos vinhos. Eu digo, pois, e nós também temos um mar com uma temperatura escaldante. Portanto, vamos brincando, mas vamos cada um posicionando-se, mais uma vez, naquilo que de verdade tem para apresentar. Mas a partir desta divisão, eu já não defendo mais divisão nenhuma. Porque a partir daí estamos a chegar outra vez às capelinhas, em que tentamos vender, eu não vou dar aqui nomes de terras, mas ver exemplos como cheguei a ver no início, de um pequenino município vender-se numa feira em Berlim, mas depois quando chega lá colocam-no atrás do stand do Irão, porque como é evidente, ninguém vai lá passar e as pessoas acham que ir a uma feira é ir dar folhetos. Não, ir a uma feira só vale a pena ir como nós vamos quando, antes de lá chegarmos, já sabemos as reuniões todas que vamos ter com os ocean buyers, já sabemos que temos lá
Os operadores turísticos querem reunir connosco para fazer o quê? Vender aquilo que as empresas têm para oferecer. É isto que se vai fazer para as feiras. Portanto, há aqui discussões que há muita gente, de facto, ainda tem que as ler para facilitar também o nosso trabalho. Nesta questão das marcas, eu sou muito claro, no dia em que queiram dividir a marca Portinorte em mais marcas, então aí estamos a regredir e não estamos a avançar. Tenho algumas questões, eu vou aproveitar, evidentemente, como responsável do Porto do Norte. Acho que é uma oportunidade única para perguntar algumas questões que muitas vezes são recorrentes. Portugal ainda não conseguiu crescer na cadeia de valor ou crescer suficientemente na cadeia de valor. Bom, isso não será bem assim, mas qual é a sua percepção sobre isso? Aliás, acabou de alguma forma falar no mercado de luxo, começa-se a esboçar aí algumas oportunidades. Ainda temos muito para crescer na cadeia de valor? Sim, ainda temos muito para crescer na cadeia de valor. Já agora, um dado. Nos proveitos, Portugal consegue chegar ao final de 2022, Portugal, o país, cresceu 11%. O Portinorte cresceu 24%. Não são números meus, são números do INE. E cresceu 24% porquê? Precisamente porque passámos a apostar em mercados de alto rendimento. Dei o exemplo dos Estados Unidos, Canadá, Brasil. Quem viaja do Brasil tem muito poder de compra. Mas também podia dar exemplos de coisas que aconteceram diferente este ano. Reino Unido, por exemplo. No Reino Unido começámos a fazer um trabalho e fizemos sempre associados, aí neste caso, em marcas premium. Condé Nast, por exemplo, organizava-nos eventos em Londres. O turista que atraía era onde nós não queremos os turistas. Eu também digo, é outra coisa que o meu colega do Algarve vai dizer, não digas assim, eu percebo e quero esses tipos, mas não digas assim. Nós não queremos os ingleses que vão para o Algarve. Força, não é esse tipo de mercado que queremos. Mas ele tem que ter esse, porque é esse que enche muito da hotelaria que está preparada para aquilo. Nós queremos outro turista. Para isso temos que o trabalhar, lá está, junto das marcas também, onde ele anda, e por isso é que os nossos eventos em Londres têm sido sempre junto de marcas como a Condé Nast. Esse turista tem-nos permitido crescer um bocadinho. E eu acho que foram estes turistas que fizeram aumentar o preço. O Portinorte não desceu o preço na hotelaria. Antes, pelo contrário, até estamos a ser acusados de estar com preços elevados nos hotéis. E sou dos defensores que acho que as marcas têm que ter qualidade, mas também tem que ser pago o preço justo por essa qualidade. Os vinhos. Nós temos vinhos caros? Não. Acho que os nossos vinhos, para a qualidade que têm e para o esforço que é preciso fazer os vinhos aqui no território, por exemplo, olhando para o Douro, temos que ainda conseguir aumentar valor. Alguns mercados dizem-nos vocês a vender vinhos a esse preço não conseguem vender, que aqui a malta desconfia que eles são bons. Quando alguns colegas meus dizem nós até temos a vantagem, contrariamente à região do Portinorte, até temos a vantagem de ter vinhos muito bons, mas baratos. Eu deixo-os dizer e a seguir começo a intervenção dizendo, bom, agora chegou a vez da região da qualidade. E a qualidade paga-se. Fazer um vinho no Douro dá muito trabalho. Mas para chegar a algum dinheiro ao agricultor, de facto tem que se pagar mais pelos vinhos. Como é que se trabalha? Eu acho que é selecionando muito bem temos a vantagem de já ter infraestruturas para isso, poder apostar de facto em mercados com maior rendimento, mas temos que ir buscar esse mercado. É tudo fácil? Chega apenas a comunicação e o marketing? Não, não chegam. Nós temos um problema grande. É que eles para virem para cá, estes mercados que falei, têm que vir de avião. E para vir de avião tem que haver conectividade aérea. Porque é que, e termino com isto, porque às vezes nós dizemos assim umas coisas e na televisão atacamos a TAP e tal, e depois a malta que é injusta, mas nós este ano, 2022, já podemos agora apresentar números e dizer porque é que nós reclamamos. Porque é que crescemos no mercado inglês? Porque a British Airways passou de 6 para 16 voos por semana para o Porto. Porque é que o Brasil era o terceiro mercado da região e agora passou para quinto, e os Estados Unidos eram o quinto e passou para terceiro? Porque a United Airlines passou a ter um voo por dia para o Porto. E quantos é que tinha a TAP por semana? 2. Não há milagres. Eu, quando trabalhava na Torre dos Clérigos, não podia dizer isto. Ficavam chateados quando eu dizia não há milagres. Porque, de facto, convenciam-me que há milagres. Mas eu gosto de dizer que não há milagres. Se nós não temos voos,
Nós temos o diretor da TAP no Brasil a dizer a Operação Porto é a melhor operação que nós temos aqui. É melhor no sentido de que é a que enche mais depressa. Load factor, que é como eles medem nos aviões, sempre no pleno. Eu digo-lhe, então, o que é que falta? E ele, falta aviões, que é a resposta que me dão de Lisboa, é que não temos aeronaves. Como é que se combate? Posso-vos dizer, se calhar não têm ainda conhecimento disto, tem que se combater com outras companhias. O Governo desafiou a região a criar um grupo de trabalho para trabalhar a conectividade aérea. É um grupo onde está o Turismo Porto e Norte, Câmara Municipal do Porto, que também, por sua vez, é vice-presidente do Turismo do Porto e Norte, a Associação Comercial do Porto, a AEP. Esse grupo de trabalho trabalhou em tempo recorde e apresentou ao Governo o que é que nós precisávamos, qual era o valor que precisávamos para não estarmos dependentes da TAP e admitindo que a TAP tem que fazer o seu hub, e eu sou dos que defendo a existência de um hub em Portugal e obviamente esse hub tem que ser em Lisboa, nada contra. E até tenho dito mais, se a ponta aérea de facto funcionasse como uma verdadeira ponta aérea, nem sequer a discussão seria tão acesa como é. O problema é que nem sequer a ponta aérea existe. Mas fizemos esse trabalho e apresentámos o valor. Mas nós sabemos quais são as companhias que nos permitiam esse plus para ainda aumentar mais a cadeia de valor. Já agora, para fazermos aqui só uma passagem geral ao cenário, temos um outro problema que são os recursos humanos, onde neste momento falam 50 mil pessoas no setor do turismo. Esse é um problema complicado. Pronto, e depois temos outro, que sendo eu um otimista, espero que se resolva rapidamente, mas às vezes nas nossas discussões em Portugal nós somos os tipos tão otimistas que até nos esquecemos que estamos numa guerra, mas ela existe e está na Europa, e também nos esquecemos que a inflação também está aí e que agravou muito os custos das matérias-primas, nomeadamente no setor do turismo, é bastante complicado e não sabemos se isto vai prejudicar ou não 23. Sem isto, uma coisa é certa, o setor do turismo, uma vez mais, foi o primeiro setor a reagir, foi o primeiro setor a alavancar a economia. Em 2008 isto já tinha acontecido, os arautos da desgraça diziam em 2008, se forem a essa comunicação social da altura, não chegam 10 anos para o turismo se reerguer. O erro foi a toda a linha, porque o turismo atingiu os mesmos números no ano e meio. Eles iam 10, foi no ano e meio. Agora, eu acho que se calhar o setor do turismo era o único que acreditava que íamos conseguir chegar ao dia que estamos aqui em novembro e posso-vos dizer que nós atingimos já atingimos em 10 meses, porque já os tínhamos atingido em outubro, em 10 meses atingimos os números que tinham sido precisos 10 anos para os atingir. No nosso caso, 6 milhões de turistas, 11 milhões e 800 mil dormidas. Portanto, eu acho que é notável para um setor, de facto, conseguir fazer isto. Eu não resisto a colocar mais uma questão que é, falou sobre... Não há aqui, se houver, olha, pronto. Bom, que é a questão, falou que o turismo às vezes é um setor mal amado e, na verdade, tem sido o grande driver do desenvolvimento português e, de alguma forma, a tábua de salvação da nossa economia, em certa medida. E eu pergunto, pronto, as projeções para a situação económica do país não ser tão má como às vezes perspectiva, é que o turismo, de facto, vai conseguir desempenhar o seu papel, ao contrário de alguns países muito dependentes da indústria, como a Alemanha, que não está muito dependente do gás e da energia. Aliás, isso é um dos argumentos para o Governo perspectivar um déficit melhor do que aquilo que algumas entidades internacionais prevê. Eu pergunto, de facto, hoje para nós, para todos, creio eu, que é claro o papel do turismo. Aliás, há bocado falava o que era o Porto há 10 anos. Eu recordo que em 2008 organizei uma conferência internacional aqui no Porto. As pessoas perguntavam, Paulo, houve aqui alguma guerra civil? E depois alguns desses mesmos colegas que estiveram cá, é uma cidade completamente diferente, eu acho que são factos. Mas a questão que eu lhe ia colocar é, creio que hoje é notoriamente reconhecida a importância do turismo na economia. Eu agora pergunto, em termos de externalidades do turismo, qual a importância do turismo para reforçar também o pedigree e as marcas de Portugal pronto, obviamente aqui está mais circunscrito ao norte, Porto e Norte, mas de uma forma, qual tem sido o papel do turismo para ajudar também a reforçar aquilo que se produz em Portugal?
as marcas portuguesas têm conhecimento, em alguns casos, no terreno, ou seja, hoje as marcas portuguesas estão mais robustecidas com o papel do turismo, as pessoas conhecem melhor Portugal, acreditam que assimilem melhor a cultura e acreditem mais naquilo que fazem em Portugal. Nota isso, tem experiência sobre dados, sobre essas... Sim, eu noto isso e nós tentamos fazer esse esforço. Aliás, a CCDR, justiça seja feita ao presidente da CCDR, apela-nos sempre, façam coisas em parceria com outros setores de atividade, os têxteis, com o calçado. Mas vamos ao início. Eu, quando vou com as empresas, estas nossas ações externas, nós levamos empresas. E quando vamos com as empresas, eu gosto sempre, às vezes, nós fazemos uma coisa chamada speed meetings. Portanto, basicamente, primeiro eu faço a apresentação do destino e depois as empresas colocam-se assim em mesas como vocês estão, e há aqui um quadro com relógio e os operadores vão passando mesa em mesa de 15 em 15 minutos e cada um da sua mesa tem que vender tem 15 minutos para vender o hotel. E eu, às vezes, sento-me para apreciar. E às vezes vem malta mais nova a vender os hotéis, e quando eu vejo que se calhar a coisa não está a direcionar, também dou umas dicas e tal. Mas a regra número 1 é: o que é que se vende primeiro, um hotel ou um destino? Ou consegue-se vender um hotel sem se vender um destino? Não. Quem achar isso, erro total. A primeira coisa para fazer é vender o destino. E vendendo o destino, consegue vender o hotel. Não digo que as marcas precisem de estar associadas a um destino, mas que o turismo tem ajudado à notoriedade geral do país, e com essa notoriedade algumas marcas também têm ido atrás e têm agora conseguido melhores resultados, eu disso não tenho a menor dúvida. Porque quem tem colocado, de facto, Portugal nos rankings e no mapa é o turismo. Qual é o outro setor que tem ganho tantos prémios? E não estou a falar prémios pela hotelaria, que também tem tido muitos prémios, estou a falar prémios enquanto destino, ou país ou regiões. É o turismo. Cidade do Porto, 3 vezes European Best Destination, este ano considerado Best Leading City Destination, Braga, idem aspas, Portugal, 3 vezes seguidas, melhor destino do mundo, Algarve, constantemente, melhor destino praia, melhor destino golfe. Estas marcas estão e vão passando, e hoje o Portugal conhece, e o Portugal destas gerações, havia outras, que tínhamos o Eusébio, a Amália, tudo bem, e o Benfica, agora isto é polémico, ou Sporting, para o Ricardo não ficar chateado, mas atualmente é de facto o turismo, Agora, como é que nós fazemos? Nós, se vocês ouvirem, e peço-vos para verem o filme da Ofélia de Sousa, chama-se As Majestosas Aventuras da Ofélia de Sousa. Nada daquela decoração está ao acaso. Prato, se é Vista Alegre, ou a chave, ou papel de parede, nada. Tudo que é português está lá. Tem acontecido coisas giras, hoteleiros a ligarem e a dizer: aquela loiça que estava ali era de onde? E nós dizemos de onde é que era. E se compraram. Tentamos, quando fazemos uma apresentação do destino, por exemplo, e fazemos isto muito na Embaixada de Espanha, levamos a Cutipol, levamos a Vista Alegre, levamos a Bordalo, e tudo aquilo que estiver relacionado com o evento é com marcas portuguesas. Se isto ajuda, acho que vai ajudando, porque depois estão lá também jornalistas, estão opinion makers. Ora, eu acho que o turismo aqui pode funcionar por estas 2 vias. Uma, porque o turismo por si só ajuda a posicionar o país, e depois os outros setores também podem ir à boleia. Nós, nas nossas ações, tentamos sempre levar o máximo de marcas portuguesas, sabendo, Gavânia, que se quiser ter clientes, o grande problema, na minha opinião, de Portugal é não saber fazer marcas. Nós somos muito bons a fazer tudo o resto. Nós somos do melhor do mundo a fazer têxtil. Nunca conseguimos fazer uma marca internacional. Os galegos vieram-nos a nós encomendar as peças e depois criam a marca, e a Inditex é deles. A Missoni vende as toalhas em Itália, mas produz aqui em Vizela. Estávamos aqui a noite toda a dar exemplos de marcas. Nós temos um problema grave, que é não saber construir marcas. Eu acho que, apesar de tudo, o turismo é o exemplo de que conseguiu construir uma grande marca. E a marca Portugal é uma grande marca.
E é muito rápido a reagir. Nós, às vezes, criticamos e estamos sempre a pôr defeitos uns aos outros, mas, na verdade, nós temos reagido bem. Eu vou-vos dar um exemplo que aconteceu anteontem. Nós conseguimos trazer para Braga, nós este ano trouxemos os 3 maiores eventos de associações de operadores turísticos. São os eventos que eu gosto porque são eventos que replicam, não é? Uma coisa é trazer também trazemos os veterinários. No outro dia até era uma coisa que eu nem sabia que existia, que eram os veterinários de pele, dermatologia. Tem um nome qualquer. Bem, era ligado à dermatologia, mas animais. Porreiro, vêm. Mas vale por aquele número que veio naquele dia e ficou. Agora, se eu trouxer a maior associação de operadores turísticos ingleses, cada um que está ali representa uns milhares que podem vir para cá. E os ingleses, que se chama AITO, que toda a gente disputa para ter o congresso deles, escolheram-nos. E em conversa com eles, chegámos à conclusão que uma das coisas que despertou logo a vontade de agradecerem foi o facto de nós termos sido o primeiro país do mundo, quando se dá o Brexit, 15 dias depois, nós estávamos a lançar, é que vocês aqui não viram porque foi uma campanha lá, estávamos a lançar uma campanha que se chamava, e fizemos uma brincadeira que para ingleses funciona, porque eles têm um bom sentido de humor, que foi brincar com o Brexit e com a palavra welcome, e fizemos o Brelcome. E essa campanha Brelcome falava dos ingleses, da história de Portugal com os ingleses, da grande aliança, das famílias, e terminava com esta palavra. Que foi exatamente assim que eu em Braga terminei o meu discurso. We never leave you. Com ou sem Brexit, nós nunca vos deixamos e não nos esquecemos de vocês, e vocês aqui são sempre bem-vindos. Queremos lá saber do Brexit. E isto é uma reação muito rápida de uma marca, neste caso marca Portugal. Não sei se respondi, mas... Respondeu. Então, para além de ter que continuar a fazer bem aquilo que tem vindo a ser feito e com resultados, qual é o grande desafio para encerrar a sua conversa? 3 grandes desafios, e só são possíveis com grande articulação entre todos, e aqui muita articulação, que felizmente existe, com a marca principal do território, que é a marca Porto, e neste caso com o município do Porto, felizmente uma relação muito estável. Aliás, a Câmara Municipal do Porto, justiça seja feita, foi quem permitiu há cerca de um ano e tal atrás, 2 anos, o grande motor para que se fizesse este consenso e esta fusão foi de facto um pontapé de saída dado pelo município do Porto, um grande exemplo de permitir de facto que houvesse a união entre todas estas instituições, tal que acho que para trás nunca mais irá, e que nos permite agora, até para resolver também algum problema futuro que o Porto pudesse vir a ter, que é que a partir do Porto possamos permitir que os turistas percorram o território, sabendo nós que eles entram sempre pelo Porto e saem sempre pelo Porto. Ou saem a esmagadora maioria, não é? Porque depois também temos outros que podem vir pelas fronteiras. O que é que isso poderá permitir? Temos obrigatoriamente que trabalhar no aumento da estada média. É muito curta ainda na região. Estamos a falar sempre, andávamos no 1.8, agora já passámos o 2, felizmente, mas mesmo assim é curta. Portanto, nós temos que dar razões e argumentos para que o turista saiba que pode vir ao Porto, pode ficar aqui 2 dias, mas depois pode ir ver o Douro, pode percorrer os nossos patrimónios mundiais da humanidade, tem o único parque nacional do país, que é a Peneda Gerês. Infelizmente está cá em cima, porque se estivesse lá em baixo, se calhar tinha outras condições para estar melhor do que o que está. Pode ir a Guimarães, pode percorrer um território que para um brasileiro, um americano, um canadiano é tudo aqui já. Porque quando dizemos a um brasileiro vá para o interior, ele assusta-se e acha que vai andar 8 horas de carro, porque para ir à praia de São Paulo demora 2 horas e meia, não é? Não, aqui com 2 horas e meia atravessa quase meio país, não é? Portanto, aumentar a estada média... E 10. Aumentar a estada média é um desafio. Ora viva. Combater a sazonalidade, outro desafio que tem sido conseguido, e aqui os mercados de longa distância permitem isto. Porquê? Porque a maior parte destes mercados vem em contraciclo àquilo que é o nosso... Portanto, no verão, o nosso inverno é o verão deles, portanto ajudam também.
E o terceiro já disse que é uma melhor distribuição de turistas pela região. Para vocês terem ideia, temos ainda subdestinos na região que, apesar de termos 6 milhões de turistas no Porto, apenas 2% chegaram lá, Trás-os-Montes. 2,8%. O que é preciso? Mais uma vez, trabalhar muito na promoção, na comunicação, mas também eles lá depois têm que trabalhar noutras coisas, nos conteúdos, porque não basta apresentar a paisagem a um turista e esperar que ele depois fique por lá, não é? Agora, uma coisa é certa, se nós não dessemos a conhecer estes territórios, Trás-os-Montes, Douro, Minho, teríamos muito pior. Felizmente o Minho tem trabalhado. Porquê? Lá está. Porque nas suas 3 CIMs, com nomes todos diferentes, há uma coisa em que estão todos em consenso. Chamam-se Minho. Ok? Mas também estão todos em consenso em quando é para vender internacionalmente, Porto e Norte. Isto ajuda. Portanto, nada disto é por acaso. Mas respondendo a 3 coisas. Aumento da estada média, combate à sazonalidade e a distribuição de turistas. Sendo que eu acredito que o turismo, resolvendo estas coisas, dá um grande contributo à coesão territorial da região, por um lado, e por outro, cumpre aquele que no final do dia é, pelo menos, o meu grande objetivo é que o turismo também faça um grande reforço da coesão social da região. E deixem-me só dar mais uma alfinetada, também ainda dei poucas, porque quando os críticos dizem os tipos do turismo já representam tanto na economia nacional e tal, quando dizem isto eu não percebo. Se a ideia é parem de trabalhar lá um bocadinho que vocês estão a trabalhar muito. Se a ideia é esta, se é errado, porque também deviam trabalhar os outros setores no mesmo ritmo. Agora, eu faço a pergunta ao contrário. Quantos são os setores de atividade que apostam tanto no interior como no turismo? O turismo não vê o interior como uma fatalidade, vê como uma oportunidade. E o turismo aposta em locais onde os outros todos já desistiram, já todos abandonaram. E o turismo ainda se mantém lá. E consegue ainda fixar os poucos jovens que vão sendo fixados no interior, tem sido muito através do turismo. Portanto, parem lá de chamar nomes feios ao turismo. Não é o peso que o PIB tem no turismo, é o pouco peso que outros setores. Fomos a Espanha, fomos a França, por exemplo, o PIB do turismo apresenta uma grande importância também. Muito bem. E agora puseram-me aqui a responsabilidade de ter aqui um grande orador ao meu lado, com quem eu tenho falhado e que publicamente, temos um azar desgraçado nas datas, mas conseguimos estar juntos, finalmente, no palco. Bom, Jaime, nós basicamente, a pretexto do livro da Vânia, já lá vamos, temos aqui a falar da marca Portugal, que é um tema que tu estás a trabalhar, obviamente o papel do turismo. Sim, eu faço um pequeno comentário. Antes de mais, agradecer à Vânia o amável convite. Foi um gosto participar também com o epílogo no livro e também no inquérito. Acho que, de facto, é importante haver trabalho académico feito sobre este tema do turismo. Cumprimentar o meu amigo Paulo Faustino, que, além do amigo, também tem sido o meu editor de outros livros, e, obviamente, o Luís Pedro, que é uma pessoa que tem feito um belíssimo trabalho aqui no Norte, que é a Conceição sobre todos. Eu vou fazer 2 ou 3 comentários que me parecem muito interessantes sobre aquilo que, de facto, é o tema do livro da Vânia. O Tyler Burley, que é o editor da Monocle, esteve há uma semana e meia em Lisboa, juntamente com o atual diretor da Monocle, a apresentar o The Handbook for Portugal, que é um livro todo bonito sobre Portugal, que a Monocle costuma fazer, a exemplo que faz noutros países. E a propósito da promoção das marcas, da promoção do turismo, da criação de uma certa ideia de capacidade de promoção dos territórios, ele falava em 3 ciclos, em 3 fases. E era um pouco a outra disso que eu gostava de fazer a minha intervenção. A primeira fase, segundo ele, é a fase da perception, portanto, da percepção. A segunda é a fase da experience, da experiência. E a terceira é a fase da consolidação e, portanto, no fundo, da reputação e da confiança, no fundo, do chamado trust. Ora, se nós vimos este ciclo em português, já estamos aqui em Portugal, que vai desde a percepção à experiência e à confiança, de facto é isso que tem sido muito a narrativa que o turismo e os setores que estão associados têm passado. Ora, em relação à percepção, como disse o Paulo muito bem, com o Carlos Coelho, que é o conhecido homem das marcas de Portugal, no contexto de um grupo de partilha que nós temos, decidiu-se criar há mais ou menos 1 ano e meio, com um conjunto de pessoas ligadas a várias áreas da nossa economia e sociedade, uma iniciativa chamada Marcas por Portugal, onde se procurou sensibilizar as marcas que há em Portugal
para esta ideia de que elas são o principal contributo para a marca Portugal. Efetivamente, nas iniciativas que fizemos uma aqui no Porto, aqui ao lado, no Majestic, fizemos uma em Lisboa, que vai iniciar, em princípio, até um ciclo no 27 do próximo ano, que é um ciclo de stage talks, que é conversas no palco. Fizemos um no BBVA, que é em Lisboa, foi muitíssimo bem, tiveram lá pessoas de marcas muito conhecidas, desde a Sograp, a ETP, a própria Navigator, entre outras. E, de facto, há aqui duas ideias que ficaram mais ou menos patentes na reflexão que foi feita ao longo deste ciclo de quase um ano e meio relativamente às marcas. E tem muito a ver com a questão do turismo da marca Portugal. A primeira é, a percepção é, de facto, algo que se constrói muito em função daquilo que são ideias que são suscetíveis de ser passadas. A Monóculo tem feito um trabalho notável nessa matéria. Eu penso que ela também já fez alguns trabalhos sobre o Porto, mas já tem feito. Porque sendo um produto e um projeto relativamente inovador, já tem quase 10 anos, não parece, eles conseguem, de facto, nos artigos e nas reportagens que fazem, ir muito de encontro àquilo que é a sensibilidade das pessoas. Um dos temas que o Tada Bolé falava nessa sessão que eu estou a referir, que foi em Lisboa, até num sítio relativamente diferente do habitual, na padaria portuguesa, para mostrar também aqui um certo sentido de inovação, é o caso do mercado norte-americano. De um momento para o outro, de uma forma relativamente pouco expectável, os americanos passaram a ser uns mais recentes, grandes frequentadores de Portugal. Pois, exatamente. Eu só não disse o número há bocado. Pois. No Porto Norte foi mais 30%. 30%. E, portanto, o efeito que a vinda dos americanos nos últimos meses para Portugal teve, nomeadamente para cidades como Lisboa e Porto, foi brutal do ponto de vista do aumento do preço médio da cama vendida. Eu conheço um outro hoteleiro em Lisboa que me disse que conseguiu aumentar os preços dos hotéis em 15% a 20%. E estamos a falar... Não sei, sim. Não, mas é um facto. Trouxe depois uma dinâmica do ponto de vista da aquisição de casa própria. Há pessoas que foram bafejadas pela sorte e conseguiram vender, sobretudo em Lisboa e no Porto, as suas habitações por mais de 30% do preço. Estamos a falar de milhões de euros, não é? E trouxe uma dinâmica do ponto de vista de trajeto. Contam-me, o Luís Pedro saberá melhor que eu, de que a maior parte dos americanos tem muitos deles uma espécie de excursão montada, que é passar 3 dias em Lisboa, passar em Fátima, passar em Coimbra, da universidade, e depois passar 3 dias cá em cima. Portanto, há aqui uma dinâmica que de facto existiu, que está criada, e o mercado norte-americano é um mercado absolutamente crítico, o poder de compra que tem e tudo o resto. Portanto, isto tem a ver com percepção. A percepção, de facto, é absolutamente fundamental e é importante que seja suficientemente amadurecida nos mercados para que, de facto, consiga ter depois retorno. A questão da experiência é absolutamente crítica, ou seja, hoje os turistas, sobretudo aqueles que têm um rendimento mais elevado, procuram sobretudo a experiência, não é? Penso que também já falaram sobre isso. E, portanto, as pessoas quando vêm a Portugal hoje procuram muito aproveitar aquilo que é a experiência que o Douro dá, a experiência que o Alentejo dá, a experiência que as cidades, não só Lisboa e Porto, mas mesmo cidades médias, como Aveiro, já dão. E, portanto, eu acho que o conceito da experiência vai ser um conceito cada vez mais importante. Passa muito pela capacidade de integração entre aqueles que são os atores sociais e económicos do turismo, nomeadamente os hotéis, os próprios poderes públicos locais, e, de facto, acho que isso vai ser absolutamente crítico. Ou seja, a capacidade de criar experiências que são únicas vai ser fundamental para depois ter um efeito de alavancagem nessa matéria. E aí o Tada Bolé, voltando novamente àquilo por onde comecei, falavam muito nessa capacidade portuguesa de consolidar experiências. Ele próprio, portanto, é um apaixonado de Portugal e da Galiza. Portanto, ele fez questão também de dizer que vai muito à Galiza. Mas Galiza está aqui ao pé de Nova Portugal e, portanto, quem vem ao Nova Portugal também vai à Galiza, não é? E, portanto, este conceito de experiência é absolutamente crítico e, sobretudo, aqueles hotéis que são mais criativos já o têm feito de uma forma absolutamente inovadora. Finalmente, a questão da confiança. De facto, a confiança é uma coisa absolutamente fundamental em tudo o que é a atividade económica e, portanto, costuma-se dizer que a confiança demora muito tempo para conquistar e perde-se rapidamente. E aquilo que eu tenho notado é que, de facto, tem havido, da experiência que tenho tido, de contacto, eu estive envolvido num projeto muito interessante, que foi o Think Tank Hotel 4.0, aliás, o Luís Pedro participou numa rotação e tivemos a oportunidade de discutir nesse Think Tank alguns dos temas mais importantes na área do turismo e da hotelaria, a sustentabilidade, o customer experience, a inovação aberta e tudo o resto. E, portanto, há claramente uma ideia instituída de que a confiança passa muito pela relação que o cliente tem com o seu fornecedor e, neste caso, e falaram desse tal hoteleiro de Lisboa, amigo, que, de facto, por exemplo, os americanos que ele tem lá, ficam lá muito porque se habituaram a rotinas que são dadas pela experiência que eles têm. E, portanto, a confiança parece-me que é absolutamente fundamental. Eu acho que o turismo vai continuar a ter um papel absolutamente fundamental na economia portuguesa. Neste momento já representa 14%. É evidente que não podemos ficar só dependentes do turismo, portanto há aqui uma ideia do ponto de vista económico
Nós temos também que apostar na indústria e noutras atividades, mas o turismo tem a vantagem de ser, neste momento, uma marca de referência para o nosso país. Nós vamos ter um novo Estado de Turismo, né? Portanto, tudo isto é muito dinâmico. Vamos anunciar em primeira mão. Exato. Tudo isto é muito dinâmico, mas isso, pronto, tem a ver apenas com poderes públicos. Tem a ver com poderes públicos e, obviamente, eu acho que sim, o turismo tem acompanhado, obviamente, resulta de alguns projetos que não têm estado envolvido e acho que é um setor absolutamente desafiante e é bom termos pessoas como o Luís Pedro a fazer um trabalho notável na região norte que nos dão um alento para o futuro. Nós não combinámos a intervenção. Mas vai ter certo. Eu vou ter mesmo. Ok, agradecemos a sua. Ok, Eu peço desculpa por ter chegado a comentar. Ok. Não, mas estamos alinhados. Muito obrigado. Falámos muito nos americanos, Exatamente. falámos muito nesse crescimento que os americanos têm permitido. Que é muito importante. Falámos também na questão da conectividade, porque eles têm que chegar cá de alguma maneira, e aí é um fator crítico. E estamos em falta, mas A questão é do portuário e tudo o resto. está no portuário, falamos nisso tudo. E obrigado pela oportunidade. Obrigado. Ok, tá. Muito bem, também estamos na fase final. Obviamente que a última intervenção é da autora e, portanto, peço à Vânia então, para falar sobre este projeto. Muito bem, muito boa noite a todos. Muito obrigada pela vossa presença, por este painel incrível, Dr. Jaime Quezá, Dr. Luís Pedro Martins, a toda a assistência, colegas, amigos, profissionais de relevo que estão aqui presentes. Muito obrigada, principalmente ao professor Paulo Faustino, à Média 21 e à FNAC. Foi um prazer imenso fazer este trabalho. Foi uma investigação de mestrado que perdurou, que teve muito bons resultados e que me deu muito gosto de fazer. Ela está toda adaptada para uma leitura facilitada, uma leitura interessante para qualquer pessoa que é interessada em comunicação e marketing. Portanto, como profissional da área da comunicação, eu não posso deixar de puxar um bocado também a brasa à minha sardinha. Muito já foi aqui falado, também não vou pesar muito mais. O Dr. Jaime também falou da questão da experiência e o Dr. Luís Pedro também, e de facto isso é muito importante e é algo que eu também registro no livro, que é nós podermos, não só no turismo, mas enquanto profissionais e da comunicação ou de qualquer área, nós proporcionamos uma boa experiência às pessoas com quem nós lidamos, porque realmente a experiência memorável ela vai perdurar, porque o turista vai ao local, está no hotel, está no destino, mas a forma como a pessoa, o turista, se vai sentir é aquilo que vai ficar guardado no coração dele e é aquilo que vai perdurar durante os anos. É como nós fizemos as pessoas sentirem-se. Portanto, isso é muito importante e é transversal a qualquer área. Um aspecto que eu gostava até que o Dr. Luís Pedro ouvisse, mas depois ele vai ver a gravação, e que eu acho que ele poderia ter referido, que é e que eu refiro no meu livro, e que é o sentimento dos portugueses. Nós temos que trabalhar o sentimento nacional, o sentimento patriótico dos portugueses. Nós precisamos ter mais orgulho do nosso país, mais orgulho de quem nós somos. Não temos que ter vergonha da nossa história. Nós precisamos ter este sentimento de pertença enquanto nação, para que nós sejamos vistos lá fora como um país forte em termos de turismo e de mercado. Portanto, esse sentimento patriótico que nós, enquanto portugueses, precisamos explorar. Outra questão, para mim, que eu acho que também tem um valor económico, é o aspecto da genuinidade. E é isso que nos pode diferenciar. Existem diversos destinos turísticos, mas o que é que diferencia cada um? E é isso que o turista estrangeiro e que cada turista, e que nós, enquanto turistas noutros países, em localidades, nós procuramos, nós queremos conhecer a genuinidade do local, a gastronomia do local. Quem são aquelas pessoas? Ou seja, nós não devemos, enquanto portugueses, enquanto destino, perder a nossa genuinidade. Devemos orgulhar-nos e trabalhá-la para que possamos ser diferenciados dos outros destinos. Isso é realmente um fator de competitividade perante os outros. E isso é transportável também a nós, enquanto profissionais de qualquer área. Uma outra questão, e que o Dr. Luís Pedro referiu, e que eu concordo em absoluto, e que também está patente no livro, nós precisamos também trabalhar os conteúdos, porque não basta ter hotéis, não basta ter espaços para as pessoas virem, as pessoas vêm e não vão a um destino só por causa de um hotel. As pessoas vão atrás das histórias, mesmo que sejam histórias inventadas, as pessoas não se importam, as pessoas sabem-no, mas querem sentir uma narrativa, que parte da história. Portanto, a cidade do Porto é um excelente exemplo
tem imensas histórias, tem histórias a cada esquina. Se nós formos investigar, as ruas têm uma história, enfim, é incrível, e isso precisa ser mais explorado e potenciado e monetizado. Portanto, a capacidade de nós trabalharmos a nossa narrativa, enquanto profissional também, portanto, enquanto marca destino e marca profissional, marca pessoal, porque está tudo ligado, não é? Mesmo a marca do nosso país e os profissionais que trabalham essa marca, porque isso também é importante. E é isso, trabalharmos, nós sabemos vender-nos enquanto destino. Nós temos, como o Dr. Luís Pedro referiu, nós temos bons textos, pessoas, marcas portuguesas que trabalham, que não estão assim ainda muito bem consolidadas, mas que trabalham muito bem a indústria, mas não se sabem vender. E porquê? Não é? Precisamos trabalhar muito bem a nossa comunicação, e aí o que eu recomendo, e também está patente no livro, é as entidades, os destinos, as organizações terem ao seu lado profissionais de comunicação e de marketing digital para que possam ter uma imagem forte, diferenciadora, impactante, e através do marketing digital, portanto, poderem entregar a mensagem segmentada, tailor-made, ou seja, customizada a cada cliente, e essa mensagem ser entregue no momento certo, portanto, no momento da venda, e ser entregue à pessoa que realmente está interessada nela. E nós assim conseguimos ser muito mais relevantes. E, fechando, desta forma nós conseguimos ser mais competitivos enquanto destino e enquanto profissionais. Resta-me agradecer novamente por estarem aqui e espero que gostem do livro e, entretanto, mesmo após esta sessão, estou disponível também para esclarecer alguma questão, outras sugestões, porque este trabalho não parou, Dr. Jaime Quezado. Eu não sei se ainda não vou pedir mais opinião, porque eu estou a fazer doutoramento, estamos a dar continuidade. O professor Paulo Faustino é o meu orientador no meu doutoramento em comunicação na Universidade de Vigo, exatamente, e também estamos a focar muito estas questões, exatamente, e na vertente da comunicação, do marketing, também dos destinos, e enfim, ainda estamos a desenrolar, portanto, provavelmente alguns de vocês poderei vir a entrevistar. Muito obrigada. Muito bem. Bom, para finalizar, obviamente, uma vez mais, referir que foi um prazer, bom, aqui estou um duplo papel, mas evidentemente foi um prazer ter sido orientador da tese da Vânia, no âmbito do mestrado em Comunicação e Gestão de Indústrias Criativas, da Faculdade de Letras do Porto, e agora este percurso no doutoramento, obviamente que também será um prazer participar como co-orientadora. Resta-me desejar-lhe os melhores sucessos, quer profissionais, quer académicos, neste caso, e agradecer a todos vocês a vossa participação aqui neste evento. Faltou só um importantíssimo agradecimento à Fórmula Group, na pessoa do Paulo Moraes e dos amigos e colegas que também estão aqui presentes, ao Turismo Portugal, à Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, à Raquel Soares também, e a todos os meus amigos que estão aqui também, e colegas. São todos amigos, no fundo, do mestrado e de pessoas que têm passado por mim ao longo deste percurso. Muito bem. Obrigado, está feito.